Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica. Finalmente, depois de tanto tempo sem a gente gravar algum vídeo aqui, nós vamos poder retomar o nosso canal. Então, antes de tudo, feliz 2024. É uma alegria estarmos aqui celebrando mais um ano, iniciando mais esse ano, que eu tenho certeza que vai ser conforme Deus tem planejado para a nossa vida. Que nós possamos, neste novo ano, vivermos muitas coisas segundo o projeto de Deus para as nossas vidas e também aqui para o nosso canal Nossa Fé Católica. E para esse ano nós temos aí o objetivo, digamos assim, de ressuscitar o nosso canal, né? Nosso canal ficou aí um pouquinho abandonado, meio quietinho, né, durante o ano de 2023, mas agora, assim como todas as pessoas fazem propósitos, eu também fiz o meu propósito. E meu propósito é o de ressuscitar este canal. Tá certo? Então, quero agradecer a você que sempre nos acompanha, aos amigos que estão sempre nos ajudando, nos incentivando, e eu espero que neste ano realmente a gente possa, então, colocar aqui esse canal para funcionar, né, falando sobre a doutrina da igreja, falando sobre a nossa fé católica, trazendo aqui pessoas para a gente conversar sobre temas da nossa fé, e hoje, especificamente nesse vídeo, nós vamos iniciar um quadro, né, um novo quadro, digamos assim, do nosso canal. Então o quadro é a resposta da fé, né? A resposta da fé. Então a gente vai iniciar aqui esse quadro hoje. Os amigos, eu pedi aqui para os amigos enviarem perguntas, né, sobre a nossa fé e alguns amigos já enviaram as primeiras perguntas. E por isso, neste primeiro vídeo deste novo quadro, nós vamos responder a pergunta da Dani, a grande amiga aqui casada com o Marcos, não é? Então, a pergunta que a Dani enviou foi a seguinte, olha só, ela diz assim: no momento do ato penitencial, se a pessoa não se confessou, ela pode comungar normalmente? Ou no próprio ato penitencial ela já é perdoada? Essa é uma pergunta muito interessante, não é? Então vamos lá. A pergunta: se no momento do ato penitencial na missa, né, digamos que uma pessoa ela tenha cometido um pecado mortal, mas no momento do ato penitencial da missa ela faz ali um ato de contrição, ela se arrepende profundamente de ter cometido aquele pecado, e naquele momento a pergunta é: Deus perdoou, Deus absolveu aquele pecado mortal de tal forma que essa pessoa agora possa ir lá comungar, receber o corpo de Jesus na Eucaristia? Então a resposta que a igreja nos dá, a resposta da fé católica é não. Quando nós estamos em pecado mortal, ainda que nós estejamos profundamente arrependidos do nosso pecado mortal, a igreja nos ensina que nós não podemos receber Jesus na Eucaristia. Olha só, no momento do ato penitencial, que é dentro, claro, de toda a liturgia da missa, nós buscamos um reconhecimento dos nossos pecados, nós buscamos reconhecer, né, fazer aquele ato de contrição, examinar a nossa consciência, como diz o padre, né, para que nós possamos celebrar os santos mistérios dignamente. Dignamente celebrar esses santos mistérios. Então, no momento do ato penitencial, nós, ali enquanto o Ministério de Música está entoando o canto penitencial, nós fazemos um exame de consciência e buscamos então, no momento em que a gente percebe os pecados que a gente cometeu, realmente fazer um ato de contrição, nos arrependermos profundamente dos nossos pecados. O que acontece? Por este ato de contrição, dentro do ato penitencial, nós somos perdoados dos pecados veniais, ou seja, aqueles pecados leves, não dos pecados mortais. Portanto, se a gente está lá no ato penitencial, a gente se arrepende profundamente dos pecados veniais, pedimos perdão a Deus de todo o nosso coração, Deus vai nos perdoar os pecados veniais. Entretanto, os pecados mortais só podem ser absolvidos durante a celebração do sacramento da reconciliação, ou seja, da confissão. A gente só é absolvido de um pecado mortal na confissão. Então a gente precisa procurar um sacerdote o mais rápido possível para que ele nos absolva. Obviamente a gente sabe que é o próprio Jesus ali quem nos perdoa os pecados, quem absolve os nossos pecados. A gente precisa ir lá e
pedir o perdão diante do sacerdote, no sacramento da reconciliação, e certamente nosso Senhor Jesus Cristo, misericordioso, se nós estamos arrependidos, ele vai nos perdoar. Também vale lembrar que, se a pessoa não está arrependida dos pecados durante o ato penitencial, ela não será perdoada dos pecados veniais. Certo? Por quê? Porque para que a gente seja perdoado por Deus, a gente precisa estar arrependido. Então, muitas vezes, durante a missa, está tendo o ato penitencial, as pessoas estão com a cabeça longe, né? Tem gente que fica conversando, a pessoa está viajando lá, não está nem prestando atenção na missa, não está pensando nos seus pecados, de repente está só cantando ali a música do ato penitencial para acabar logo, né? Só está curtindo a música, digamos assim, não está pensando nos seus pecados, não está se arrependendo dos seus pecados. Como é que os pecados serão perdoados? Não tem como. É só com o nosso reconhecimento. Quando a gente está atento ao que está acontecendo, a gente está consciente dos nossos pecados, então ali Deus vai nos perdoar sim, né? Então essa é a pergunta que a Dani mandou para mim aqui, né? Se no momento do ato penitencial a pessoa não confessou, se ela pode comungar normalmente, né? Não, de jeito nenhum, não pode. A igreja ela é muito clara, né? Nesse sentido, ok? Então não vamos confundir o ato penitencial que apaga os pecados veniais com o sacramento da reconciliação ou confissão, pelo qual nós somos perdoados dos pecados mortais, aqueles pecados mortais que dizem respeito aos 10 mandamentos, que tem uma matéria grave. Esses pecados nós precisamos sim confessar, é somente diante do sacerdote. Por quê? Porque um pecado mortal, ele rompe, né, os nossos laços com Deus, os nossos laços com a igreja. Então, nós precisamos nos apresentar diante do sacerdote para que ele, pelo poder que ele recebeu, pela sucessão apostólica, ele vai nos absolver dos pecados e vai nos religar, digamos assim, né, à igreja também. Porque não podemos esquecer, nós estamos conectados com a igreja, nós estamos conectados como uma grande corrente, certo? E quando a gente comete um pecado mortal, a gente meio que está fora dessa corrente. Então, a confissão, ela nos religa, certo? O pecado mortal é um ato grave mesmo, certo? A gente tem uma matéria grave, algo que vá contra os 10 mandamentos, né? Que foi feito deliberadamente, ou seja, eu sabia que aquilo era um pecado grave, eu sabia que aquilo era pecado, eu sabia que aquilo eu teria que depois que me confessar, eu fiz intencionalmente, eu tive tempo de não fazê-lo, mas eu quis fazer. Então aí, ou seja, eu virei as costas propositalmente para Deus, e aí eu cometi, portanto, um pecado mortal. Ok? Os pecados veniais, eles são mais leves, e portanto, até com os nossos atos de caridade, os nossos atos de misericórdia, né, por meio deles, Deus também pode ir perdoando os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. É a palavra de Deus que nos diz. Portanto, se a gente ajuda as pessoas, se a gente pratica atos de caridade, atos de amor, sejam obras de misericórdia corporais ou espirituais, Deus vai também perdoar os nossos pecados. É uma forma de penitência, tá certo? É uma forma de termos os nossos pecados perdoados. Bem, bom, espero então que a resposta da Dani tenha sido concluída com sucesso e respondida com sucesso, tá bom? Bom, meu irmão, então, se você não é inscrito no canal, peço para você se inscrever aqui, compartilhar esse vídeo com seus amigos e a gente se encontra, então, no nosso próximo vídeo. Só peço também que você compartilhe esse vídeo e deixe aqui um comentário, tá bom? Aqui embaixo, quando você coloca um comentário, o YouTube ele entende que o vídeo é importante e ele espalha para mais pessoas, tá certo? Se você tem alguma dúvida sobre a fé católica, mande aí para que a gente possa gravar um vídeo e responder também a sua pergunta, tá bom? Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.